boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Mais Bíblia, que faz parte do IBCcast, um canal onde guardo todo o conteúdo da IBC. Você pode acessar diretamente do Spotify ou Deezer, só procurando o IBCcast. Né? Nós temos agora um programa especial preparado com muito carinho para vocês. E eu quero aqui apresentar os meus dois irmãos e amigos, Joelcio, né? Joelcio, meu parceiro. Olá, Aline. Muito aí, bom Joelcio? estar de volta agora em 2022, com mais um programa do Mais Bíblia aí. Então, você que está aí nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa no nosso programa Mais Bíblia. É isso aí. E também o nosso convidado especial, Hamilton, que vai nos trazer a palavra de hoje, né? Olá, boa noite, né? Bom dia, de repente, aqueles que vai nos assistir pela manhã ou boa tarde. Então, é um privilégio enorme poder fazer parte desse projeto e discutir hoje uma carta tão importante para a vida da igreja, que é a carta de Filemão, né? Então, é um prazer estar aqui. É isso aí. E carta, né? Parece uma coisa bem antiga, parece que a gente perdeu esse hábito com o advento da internet, das redes sociais, mas é um bom hábito, né, Joelcio? Oh, com certeza, né? E a carta, ela retrata algo muito pessoal, né? E é o que Filemão aí trata, né? Os relacionamentos, né? E posso começar aqui com a primeira pergunta, Aline? Pode sim, deve. Então vamos lá, vamos começar aqui um bate-papo sobre o livro de Filemão, tentar se aprofundar um pouco mais. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Hamilton, é por que estudar esse livro? Por que é tão importante essa carta de Filemão para nós hoje? Ok, talvez poderíamos dizer que Filemão é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, né? Então, grosso modo, ele escreve para comunidades, grosso modo, ele escreve para pessoas. E dentre as cartas, das 13 cartas que ele escreve, então, a carta de Filemão. E é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo, onde ele revela o coração dele, né? Onde a gente percebe como a igreja ela vai se movimentando de casa em casa, onde a fraternidade e a irmandade se ancoram no perdão e constituem os vínculos dos relacionamentos. Então, a gente vai aprender muito sobre relacionamentos, sobre unidade, sobre fraternidade, sobre perdão na carta de Filemão. Então, acho que isso é muito relevante para a igreja de hoje, principalmente o momento que nós vivemos aqui na nossa igreja, né? E eu acho também interessante, né, meninos, porque, por exemplo, tem pessoas que não sabem que Filemão foi um homem e pensam que é um povo, uma cidade, né? Eu já peguei algumas pessoas que confundem isso. Então, esse esclarecimento vai ser bem bacana, né, Hamilton? Porque aí você vai ficar por dentro do que realmente foi essa carta, né? A carta pequena, curtinha, né? Mas com um conteúdo muito relevante. Okay. Bastante, né? Relacionamentos sempre é bem relevante. Somos uma igreja relacional. Verdade, verdade. Então é isso aí, né? Por que estudar esse livro? Porque vai trazer essa menção, né? Mencionar essa questão da amizade, do amor, né? Da lealdade, da coinonia. Sim. Né? Eu gostaria de destacar aqui os versos 16 e 17, que eu separei para a gente ler aqui, que revela exatamente essa pessoalidade do apóstolo Paulo com Filemão, né? Em nome de Onésimo. Tá? Então, os versos 16 e 17 diz assim: pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, Paulo falando a Filemão, né? Mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo, né? Então, que coração do apóstolo Paulo intercedendo por um escravo, de repente, possivelmente, Onésimo foi escravo de Filemão, e aí ele teve algum problema com o seu senhor, fez alguma coisa errada, e que ele foi preso, e na prisão o apóstolo Paulo encontra ele se converte, e agora a conversão em Cristo gera nova vida. Então, o momento de fazer reparações, né, que a gente aprende no Celebrando a Restauração. E Paulo intercede, então, por Onésimo, para que ele chegue, peça perdão e restaure a sua comunhão com o seu patrão e com Deus, né? É interessante esse poder do evangelho, né? Enquanto hoje nós vivemos num tempo onde as indiferenças parece que estão aflorando, né? O evangelho ele chama justamente a centralidade para um relacionamento sadio, né? Reparações, ajustes, para que a gente possa desenvolver um bom relacionamento, né? E essa carta de Filemão mostra muito isso, né? Paulo escreve, quem vai entregar a carta? Segundo o pastor Armando, quando ele falou no culto passado agora, o Onésimo é quem vai levar a carta até Filemão, né? Ou seja, o ofensor levando a carta, aquele
que foi ofendido, né? E Paulo, então, ele enfatiza essa questão da restauração entre os relacionamentos, né? Mas uma outra pergunta, Hamilton, quem realmente escreveu Filemon? O que é que os estudiosos dizem aí sobre a autoria dessa carta? Na verdade, você já deu um spoiler, né? O apóstolo Paulo, claramente, essa é uma das cartas que ele assina, né? Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 cartas são de Paulo, quer dizer, quase a metade, né? Quase 50% do Novo Testamento é do apóstolo Paulo, e sem dúvida é o maior teólogo da cristandade, né? Você vai ver que os textos de Paulo depois serão recuperados por Agostinho, né? na Patrística e na Idade Média, mas sem dúvida é o maior teólogo do Novo Testamento que nós conhecemos. Então ele diz, do verso 1 e 2, ele mesmo assina: eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto a meu irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne em sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de luta. Então, está muito clara a assinatura de Paulo aqui. Se Paulo não tivesse colocado o nome dele, a gente compreenderia que seria ele também, pela articulação em torno da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, e da obra redentora de Jesus, que muda a vida da pessoa, né? Então, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, é a igreja que se reúne em sua casa. Então, ele escreve a Filemon, que provavelmente era aqui um líder, diria, de GR, Olha aí. Possivelmente em Colossos, tá certo? Uhum. É uma cidade bastante complicada. Colossos era uma cidade bastante mística, né? Do que talvez hoje Valparaíso seja no Distrito Federal, uma cidade bastante mística. E aí Colossos tinha um problema em relação a Cristo. Então, o Cristo, o Deus que se fez homem, ele foi perdendo a sua divindade através dos vários aions, das várias eras, né, que eles chamam, né, os estudiosos do gnosticismo. Então, Cristo Jesus era um fantasma, na verdade, né? Ele não era homem e não era Deus. Então, o apóstolo Paulo fala isso claramente em Colossenses, que ele é divino, né? Colossenses 1, 17 em diante, ele é a imagem do Deus invisível. Então, Colossos é essa cidade que tem problema em relação à divindade de Cristo e sua humanidade, mais precisamente na divindade. Mas o evangelho se espalha em Colossos, possivelmente o Epáfras é o fundador dessa igreja, mas aí o evangelho se alastra através das casas, né? Então, Filemon tinha um GR na sua casa, e aí Áfia e Arquipo também eram, vamos assim dizer, os seus aprendizes. Né? Vamos assim utilizar a nossa terminologia. E Paulo escreve, então, para fortalecer os vínculos com Filemon, intercedendo por Onésimo para que ele fosse recebido como um irmão em Cristo. Não só como um trabalhador, quer dizer, o evangelho resgata socialmente a pessoa, porque ela é resgatada espiritualmente, sim, mas agora também dizendo do fortalecimento da igreja que acontecia na casa de Filemon, certo? Exatamente. Que lindo, né? Assim, alguém se preocupar. Eu me identifico muito com Paulo na questão da escrita, né? Obviamente que eu não escrevi tanto quanto ele, nem com tamanha precisão, mas assim, essa questão do carinho, do amor, do cuidado com o outro, né? Com a pessoa que está frequentando o seu GR, de repente fazer um bilhetinho, deixar um recadinho, alguma coisa que possa animar o coração, que ele vai falar muito disso, né? De animar o coração, uhum, de reanimar, de reacender. E às vezes as pessoas só esperam um pouquinho de incentivo para tomar coragem, se arrepender, como o caso de Onésimo, né, que entendeu o evangelho, que entendeu a salvação, o programa de salvação, né, entendeu todo o propósito de Cristo e pôde contribuir não só com alegrar o coração de Paulo, como também tomou essa atitude de coragem, né, de se redimir com o Filemon. Então, essa carta é fantástica porque ela mostra vários aspectos da redenção, né? Até a gente comparando com a nossa própria, fazendo analogia com Cristo, né? De que alguém que acreditou, no caso Paulo acreditou em Onésimo, e Cristo, né? Deus acreditou em nós e nos deu Jesus para nos promover a salvação. E aí, quando e onde que ele foi escrito? Muito Conta pra gente, Hamilton. Muito bem. Então, ele fala no verso 1, Paulo prisioneiro por causa de Cristo. Você vai ver que essa expressão aparece em 4 cartas do Novo Testamento, né? Filipenses, Efésios,
Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Tá? Então, as chamadas cartas da prisão. Obviamente que Paulo teve uma segunda prisão, né? A gente entende que em Romanos ele fala que queria ir para Jerusalém, levar as ofertas para os irmãos de Jerusalém, mas ia passar pela Espanha, né? Ia passar por Roma e depois o destino era a Espanha. Possivelmente ele teve uma segunda prisão. Clemente de Roma fala isso, né? Então um dos pais da igreja, que depois que ele foi solto nessa primeira prisão, que era a prisão de Atos capítulo 28. Tá? Ele está numa casa alugada, é uma chamada prisão domiciliar, não tem tantos problemas assim para ele só está restrito da liberdade, mas ele tem acesso às pessoas, ele recebe cartas, ele recebe os irmãos, os donativos da igreja. Então, mas a segunda prisão já é a prisão para a morte, né? Possivelmente sobre Nero, e aí é quando ele escreve 2 Timóteo, tá? É a última carta dele do Novo Testamento. Mas é a primeira prisão, ele está nessa casa alugada, recebe os irmãos da igreja de Colossos, inclusive as cartas de Colossos também, de Colossenses também vão pelas mesmas mãos, Tíquico vai entregar essas cartas, né? Mas interessante ler o verso 1 e 9, eu gostaria de ler. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. Então é uma carta muito pessoal, é uma carta de intercessão. Então ele está preso, mas conhece Onésimo na prisão, possivelmente Onésimo conheceu Paulo na prisão, e Onésimo conta a sua história, ele descobre que ele é um escravo, ele tem um dono. Né? Um detalhe interessante ao estudar Filemão é pensar sobre a escravidão no Novo Testamento. Tá? Isso também é assunto para o nosso próximo podcast. Tá? Então fica aí só o pequeno pró ou pré-spoiler, eu diria assim. Mas é um contexto de escravidão diferente de uma escravidão colonial que a gente viveu aqui na América Latina. Tá? Mas é uma carta de pedido. E Paulo, então, está na prisão. Veja só, como Paulo, numa situação de limitação, consegue exercer o ministério de Jesus. E consegue ser um intercessor na vida desse homem. Né? Eu acho interessante. Para Paulo não tem... Qualquer situação é situação de pregar o evangelho, não é? É verdade, é verdade. Ele se inspirou de uma forma muito linda, né, quando escreveu o Filemão, porque a gente nota a doçura nas palavras. Né? A gente nota que ele provavelmente era muito amigo de Filemão. Né? Tem esse carinho. E não só amigo de Filemão, mas como ele se dispôs a ser próprio amigo de Onésimo, né? De acreditar, de investir... Né, e tantas coisas que Paulo fez, encorajando Onésimo a voltar lá para reparar e continuar, né, o evangelho, continuar ajudando Filemão nessa questão do GR. Quem sabe um aprendiz aí de GR nascendo. Uma pergunta, Hamilton, qual seria a importância aí de Onésimo na vida de Filemão? Porque Paulo ele enfatiza, por exemplo, o amor de Filemão pelo evangelho, né, a sua fé, a maneira como ele trata. E agora Paulo ele chega em envia Onésimo, um ofensor, em direção a Filemão, né, que foi o ofendido. Qual seria a importância hoje, assim, nessa conversão, nesse caminho de Onésimo se direcionando a Filemão? Qual seria a importância desse personagem dentro dessa carta de Filemão? Muito bem. Eu acho interessante que o Evangelho de Jesus nos resgata em todas as áreas. Né? É um giro de 180 graus na vida de alguém quando ele compreende a fé em Jesus, quando ele recebe o perdão dos seus pecados e recebe a possibilidade de uma nova vida. É uma nova vida que nasce de dentro para fora. Né? Eu acho até interessante que a gente não pode tentar obrigar as pessoas a mudar de fora para dentro. Sim. Então o Evangelho de Jesus entra no coração e ele muda de dentro para fora. Muda a minha alma, a minha percepção sobre a vida, sobre a existência, mas muda as minhas relações sociais. Então, se realmente Onésimo se converteu ao Senhor Jesus, obviamente que ele deveria demonstrar isso. Então, eu vejo aí uma questão de Onésimo para Filemão e uma questão de Filemão para Onésimo. Então, eu vejo um novo convertido, né, sendo chamado a viver a prática do Evangelho, e um convertido há muito tempo, inclusive um líder da igreja, também chamado a exercer o Evangelho. Um para reconhecer o seu erro e pedir perdão, e o outro para exercer o perdão. É o exemplo de Cristo aí.
Na relação Onésimo-Filemão e Filemão-Onésimo, a gente vê que não tem questão de quanto tempo de evangelho eu tenho, se eu sou mais velho, mais novo, se eu sou líder, se eu não sou. O exercício do perdão e da misericórdia ultrapassa as relações de tempo de igreja e de relação social. Porque o Filemão era o patrão. E o Filemão e o Onésimo eram o empregado. Né? Então, essas relações sociais, eu acho interessante que a igreja, para mim, é o único espaço social onde as hierarquias são dirimidas. O juiz, o médico, né, o trabalhador estão na mesma condição social e espiritual diante de Cristo. Então, as relações sociais aqui são minimizadas a partir de uma compreensão do Evangelho. Então, Onésimo fez errado com seu senhor, devia pedir o perdão. Né? Filemão, o seu patrão, que tem autoridade sobre ele, compreende a fé e deve exercer a misericórdia do mesmo jeito. Para mim é muito claro isso. Paulo, na própria carta de Filemão, ele pede para que Filemão receba Onésimo como um servo em Cristo, né? Como um irmão em Cristo, agora convertido. Né? É interessante você estar falando isso, essa quebra de papéis, de posições que nós temos dentro da sociedade. Né? Quando nós vamos para o Evangelho, isso perde total valor e nos encontramos ali praticamente no mesmo patamar, no mesmo nível, porque é Cristo quem iguala, né? Todos nós, né? Muito massa, muito legal. Isso aí. Estudando um pouco, né, sobre a vida de Onésimo e a história, né, da própria escravidão na época, que você deu aí o spoiler que a gente vai falar mais à frente, percebe-se que existe uma diferença de escravos, né? E ao que eu li, de repente Onésimo não era um escravo, era um escravo que era tratado com respeito pelo seu senhor, por Filemão. Então, talvez a relação deles fosse uma relação amigável, né, dentro da perspectiva de trabalho, mas talvez Filemão se sentiu tão ofendido, além do que, não, eu dei o espaço para ele, eu o tratei bem, e ele fez isso comigo. Então, talvez para Onésimo isso também tenha pesado, né, na decisão dele de retornar e se reconciliar com Filemão. E Paulo, né, deve ter captado isso e foi incentivando ele a cumprir com isso. Que eu acho isso assim fantástico, né? Essa koinonia, essa interação, essa interligação, né, dos propósitos divinos entre eles. Muito massa. E para quem e por que esse livro foi escrito? Muito interessante. Isso aqui é um detalhe, tá certo? Para que fique não só para a carta de Filemão, mas para qualquer reflexão hermenêutica ou exegética numa carta do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento, elas são, digamos assim, um tipo de material ocasional, tá? Ninguém prevê ou ninguém previa a carta de Filemão, como nenhuma carta do Novo Testamento. Romanos, Colossenses. O Gordon Fee e o Douglas Stuart escrevem um livro chamado Entendes o que Lês. Né? Esse livro eu recomendo para quem quiser analisar qualquer tipo de literatura especial da Bíblia. Tá? Por quê? Porque existem os princípios gerais para interpretar a Bíblia, né? Mas existem os princípios também que são a chamada hermenêutica especial. A hermenêutica geral são os princípios gerais, a Bíblia interpreta a si mesmo, é preciso considerar a palavra no sentido do objetivo, da frase, do contexto e das passagens paralelas. Tá? Uma indicação de leitura seria o Lund, né? A hermenêutica do Lund, que trabalha essa parte da hermenêutica geral. A hermenêutica especial seria como o tipo de literatura da Bíblia são interpretados. Princípios especiais para a lei, para a carta, para a apocalíptica, né? Para a narrativa. E aqui, particularmente, as cartas, o Gordon Fee e o Douglas Stuart, diz o seguinte, que as cartas são chamadas de teologia de tarefa. Tá? Por que eles chamam de teologia de tarefa? Não estava previsto nenhuma teologia sobre o perdão, a não ser que essa ocasião de Filemão e Onésimo tivesse acontecido. Sim. Se Filemão não tivesse sofrido problemas com seu escravo, não existiria a carta de Filemão e nós não teríamos uma teologia sobre perdão. Tá? Então, Paulo está respondendo uma situação, assim como todas as cartas do Novo Testamento respondem a um problema, a uma situação, uma ocasião que aconteceu, e aí os autores do Novo Testamento escrevem para responder aquele problema. Né? Então, nesse caso aqui, é para resolver ou dirimir um problema na relação patrão-empregado, mas isso sobressalta a relação social e vai atingir a comunhão com Deus, porque Onésimo se converteu.
Né? Então, para quem? Está muito claro que o texto está escrito para Filemão, e o motivo é interceder por esse escravo que havia se convertido ao Evangelho de Jesus e agora deveria resgatar a sua fé. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, essa carta pessoal dirigida, então, a Filemão em nome de Onésimo, possivelmente tem a ver com a construção da igreja em Colossos, como eu já falei. Tá? Em Colossenses 4, capítulo 4, versos 7 a 9, tem um texto muito interessante que eu gostaria de ler. Diz assim: Paulo escrevendo a Colossenses, lembrando que Epáfras é o fundador dessa igreja, possível fundador. Tíquico, nosso irmão, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Paulo está preso em Roma. Tá? Eu o estou enviando para contar todos, como todos nós vamos indo, e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, né? O querido e fiel irmão, não mais um escravo fugitivo, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Então, junto com a carta de Colossenses e também Efésios, Paulo envia Onésimo, né, para testemunhar da fé que estava sendo vivida na própria prisão. E Onésimo agora é um instrumento também para a igreja de Colossos. Interessante. Interessante, né? Muito. Como o evangelho faz a coisa virar da água para o vinho. Então, para quem foi escrito? Para Filemão. E por que foi escrito? Para mostrar o resgate de Jesus na vida de alguém que conhece o perdão. Seja de uma classe social alta ou uma classe social baixa. Tá? Foi para isso que foi escrito. Interessante, muito interessante, né? Compartilhar fazer esse paralelo entre Cristo, né? entre o que Deus fez por nós, né? A nossa missão como embaixadores do Evangelho, né? E ver que Onésimo entendeu e proclamou, né? Não só lá em Colossos, né? Como foi em outras cidades. Isso contagiou muita gente, com certeza impactou, influenciou, né? Olha aí, mais um influenciador. E deveria influenciar hoje, né? Deveria influenciar hoje, principalmente nos tempos em que nós vivemos, a importância, né, do valor do perdão, né? Eu acho que o tema é muito bom quando a gente olha para a carta de Filemão, porque nós percebemos que, independente de ser o ofensor ou o ofendido, o perdão ele tem a possibilidade de restauração dos relacionamentos, né? Daquilo que se perdeu, ser ressignificado, ser restaurado, né? Você falou aí a questão do perdão. Isso é tão importante que também nos evangelhos a gente vai perceber que a palavra de Deus diz que se você for ofertar ao Senhor alguma coisa, mas se lembrar que você tem algum problema com algum irmão, deixa a tua oferta. Primeiro vai lá, resolve com teu irmão, soluciona aquele problema e volta, né? Então, ou seja, às vezes a falta de perdão interfere na nossa adoração, né? Eu acho que quando Paulo ele escreve Filemão, mandando Onésimo, né, ali a se encontrar de novo com a pessoa que ele ofendeu, eu acho que ali ele abre uma possibilidade do próprio Filemão ao ponto de, sabe, restaurar o seu relacionamento e não deixar aquilo intervir nos seus valores e princípios que já eram tão altos, né? A gente percebe aí Paulo elogiando aí Filemão diretamente. Sem falar, né, que é muito bom quando alguém acredita na gente, é muito bom quando alguém investe na nossa vida, embora a gente esteja passando por uma situação difícil, onde algumas pessoas até desacreditem, né? Quem vai querer evangelizar num presídio? Nem todo mundo está preparado, porque acha que ali não tem jeito, né? Mas a gente não está ali olhando para o que a pessoa fez, porque isso aí ela vai pagar pelos seus erros, né? A gente sempre vai colher os frutos do pecado se a gente não se arrepender, ou mesmo que a gente se arrependa ainda em algumas situações, nós vamos continuar cumprindo o que a gente tem que cumprir para reparar o que a gente fez, mas ali a questão não é essa, a questão é você olhar através de Jesus, né? Como Paulo olhou para Onésimo e como Jesus olha para nós. Você falou isso, Aline, e me trouxe à memória aqui uma frase do pastor Armando, há um tempo atrás, no púlpito aqui da igreja, quando ele chegou e disse assim, né? Bandido bom não é o bandido morto, é o bandido restaurado, né? Porque para algumas pessoas, não, bandido para mim tem que morrer, né? Qualquer custo, né? Bandido bom para mim é bandido morto.
E eu me lembro dessa frase do pastor Armando e me lembro de algumas pessoas ao lado, né? Como essa frase impactou e mexeu com essas pessoas, né? Porque para quem é ofendido, se acha no direito de dizer, cara, você tem que me reparar tudo, né? Agora, eu perdoar por aquele que me ofendeu, como é que isso funciona? Qual vai ser os benefícios que eu vou tirar disso tudo, né? E aí na carta de Filemon a gente vê toda uma restauração, não só relacional entre Onésimo e Filemon, mas um progresso do próprio evangelho para ir adiante, né? Não parar a minha adoração ou o meu exercício do evangelho por causa de ofensa com um outro, né? É muito bacana a gente observar tudo isso. Do ponto de vista da relevância social do evangelho, para mim é muito claro, né? Em que você percebe que o evangelho, quando ele se capilariza nas relações sociais, ele traz mudança, ele traz restauração, ele traz o equilíbrio social. Veja só, o patrão e o empregado agora são colocados diante da obra de Jesus e agora estão numa situação de reparações, né? E eu me lembrei agora, você falou do CR, Paulo foi um dos primeiros líderes do CR Prisões. Opa, é verdade. Não é não? Aí, Bezerra, ó. É verdade. Paulo foi um dos primeiros líderes do CR Prisões. Na prisão, ele consegue... O homem tá evangelizando. Por isso que ele diz, eu fiz-me de tudo para com todos, né, para poder ver se eu consigo ganhar alguns. Paulo conseguia, em qualquer situação, ser um testemunho. Então, é uma outra coisa que essa carta nos ensina também. Em qualquer lugar, em qualquer situação, nós somos instrumentos de Jesus. Numa reunião de casa ou numa repartição pública, numa escola, numa faculdade, ou até mesmo numa condição de limitação de liberdade. Paulo consegue fazer isso, né? Como José também conseguiu fazer isso. Né? Outro líder de CR Prisões, mais antigo ainda. Verdade. Né? José e, no caso, aí, o apóstolo Paulo conseguem mostrar como o Evangelho de Jesus e a bênção de Deus pode estar na minha vida em qualquer situação. Eu acho isso muito fantástico. Inclusive, é como se abrisse portas, né, Hamilton? Como você disse, assim, não só na questão da restauração espiritual, como social. E também o fato de Paulo, né, ter se disposto a pagar até aquilo que ele, por acaso, devia ao Onésimo. Isso aí é o que? Um investimento. Então, de repente, você olha para um lado, cara, a minha vida estava no fundo do poço, eu roubei, eu saí, eu menti, eu fugi, e aí, de repente, eu me encontrei e estou vendo as coisas, né? Como é que eu ia pagar o Filemon, né? Como é que eu ia devolver aquilo? Talvez Onésimo pensou. Mas aí o Senhor, como é maravilhoso e é miraculoso, então ele começa a fazer tudo desde, né, de preparar o coração de Onésimo para receber o Evangelho, para se restaurar, para se converter e também para ser abençoado através de Paulo, em outros sentidos, né? Olha, tem coisa para falar nesse livro. É ampla comunhão, é a característica da vida cristã. E a gente só consegue isso através de Jesus, né? Se a gente for pensar no nosso próprio eu, né? A gente não vai querer perdoar as pessoas que nos maltratam, a gente vai querer xingar, a gente vai querer, pessoal, pagar a conta de alguém que fez uma coisa errada, né? Que então, eu não tenho nada a ver com isso, que eu não tenho nada a ver com isso. É complicado, mas assim, através de Jesus a gente consegue enxergar, ter amor, amar, né? Sentir o amor e espelhar esse amor. Essa carta ela me traz assim muitos pensamentos, né, de Jesus. Quando ele está ali no Sermão do Monte, né, que ele vai falar da gente poder orar por aqueles que nos perseguem, né? Eu acho que hoje a gente, se possível, atira a pedra para ver se elimina, né? E Jesus nos ensina a orar por essas pessoas, né? Jesus nos ensina a amar essas pessoas. É um desafio muito grande. Quando eu leio o Filemon, que eu olho para o Sermão do Monte de Jesus e vejo alguns ensinamentos ali de Jesus quanto a essa questão do amor, né? Caminhe com o seu inimigo 2 milhas. Se ele te chama para caminhar 1, caminha 2. Como é que eu vou caminhar com 2 milhas com alguém que eu não tenho afinidade, que eu não consigo, né? O Evangelho me capacita a isso. O Evangelho quebra todo o meu orgulho, me desmonta todo, para que eu possa ser utilizado como instrumento na vida do outro. Assim como esse reencontro entre Onésimo e Filemon, né? Você imagina o seu ofensor tá voltando, ele ali, rapaz, eu ofendi o meu Senhor, como é que esse homem vai me receber? Parece aquela caminhada do filho pródigo, né? Como é que meu pai vai me receber? E de repente o Paulo ele lança o grande desafio para Filemon, né? Receba Onésimo como um colaborador agora do Evangelho, não mais como um escravo. Ou seja, mude a sua forma de ver o outro, agora que foi um coração dobrado diante de Deus, né? É um desafio. Para mim, assim, quando eu leio,
para mim, a cada dia que passa é um desafio tremendo. Eu não sei, e para você, Hamilton, como é que é esse desafio de olhar o outro assim, dessa perspectiva? Eu vejo como Jesus, ele nos mostra a nossa incapacidade, né? Porque como ser humano eu não tenho essa capacidade, que de dentro de mim eu sou vingativo, né? A minha vontade, é do meu jeito, mas o Evangelho de Jesus me mostra que eu preciso fazer do jeito de Jesus. Aí do jeito de Jesus tem que perdoar. Me identifico. Tem que amar, tem que abrir a casa, tem que abrir a vida, tem que pedir perdão, tem que ser autêntico. Eu errei, eu peço perdão, tem que nomear o erro, né? Então isso é a nova vida em Cristo que traz possibilidade de uma outra maneira de ver a sociedade. Imagine uma sociedade onde a gente pudesse exercer o perdão todos, né? Imagine uma sociedade onde patrões e empregados pudessem resolver as coisas para além de um juizado de pequenas causas, por exemplo. Verdade. Então, o Evangelho de Jesus aqui em Filemão faz um espraiamento muito longe para a gente pensar que o Evangelho é encarnado, né? Quando alguém se converte, não é a alma que se converte, é o ser humano, é o ser integral, que vai ser resgatado espiritualmente, psicologicamente, socialmente, fisicamente, né? O pastor Armando bate muito forte nessa história. Muito. É uma formação de um novo ser humano. Paulo fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova humanidade. Então Deus está trazendo a possibilidade, através dessa carta, de nós pensarmos uma nova sociedade através da conversão de pessoas que realmente possam viver o Evangelho de Jesus na prática, e isso atinja todas as relações sociais. E é interessante porque eu, enquanto líder de GR, por exemplo, tendo essa percepção, eu vou entender melhor as pessoas que se achegam no meu GR. E eu também vou poder transparecer, expor a minha vulnerabilidade, porque não é porque eu sou um líder, eu tenho mais tempo de fé, de caminhada, que eu não vou sofrer, né, na jornada. Então, eu vou precisar de todo mundo do meu GR, né, tanto dos meus liderados, né, quanto daqueles que estão aprendendo comigo. E é uma cadeia, né? Todo mundo mutuamente trabalhando o Evangelho e crescendo e espalhando esse Evangelho por todo canto. É como a Bíblia diz, né? Ajudando a carregar os fardos uns dos outros, né? Isso aí. Como é difícil essa caminhada, né? Como diz Nicole, sozinho não pode. E aí a gente vê, assim, indo aqui para os finalmente, né? A gente percebe aí essa questão dessa temática do livro de Filemão, né? Vida que parte e reparte, né? Olha, eu, sem brincadeira, eu não sei quanto a você, Aline, mas para mim aqui foi vida na vida, vida que é repartindo as experiências, compartilhando a fé. Isso é, assim, para mim, foi sensacional. Se eu pudesse, a gente fazer aqui uma vigília, olha, e ia a noite adentro aí para a gente conversar. É verdade, é um livro muito inspirador. Eu particularmente fiquei muito feliz, né, de estar aqui dividindo com meus irmãos sobre esse assunto. Inclusive, surgiu aí no meio da noite aí uma espécie de um poema, né? Um pequeno poema que o senhor me inspirou do livro de Filemão, que eu gostaria de dividir um pouco com vocês, se vocês me permitirem, rapidinho. Agora. Ele diz assim: 2 amigos, 2 irmãos, juntos numa só missão, proclamar a palavra da salvação. Um solto e outro na prisão, conectados pelo poder da oração, fazendo valer o tempo juntos, dedicando-se aos santos, animando-lhes o coração. Paulo e Filemão, uma grande amizade, uma parceria, uma lealdade, juntos numa só fé, amigo que se tornou abrigo, multiplicando a graça e o amor recebidos. Onésimo é o elo, agora sincero, arrependido, convertido, disposto a enfrentar sua punição. Levou a carta com o pedido de Paulo, em nome do amor que trouxe salvação. Companheiro de luta, agora não mais escravo, útil, remido pela graça, fiel cooperador. Maravilha. Esse é o meu pequeno poema, né? Provando que o amor que nos une a Cristo também nos une aos nossos irmãos, através da coinonia e do perdão. Entre cordéis e poemas. Então a gente poderia passar aqui a noite toda falando do livro de Filemão, poderíamos aqui estar aqui meditando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Né? Que pena. Mas não esqueçam, aí ainda vai ter muitos IBCcasts aí com o nosso programa Mais Bíblia.
Então fica ligado aí. Eu quero agradecer a todos pela audiência, né, pelo incentivo, pelo encorajamento aqui desta equipe, pelo Hamilton, que gentilmente aceitou o convite, Prazer. tão bem nos explanou sobre Filemon. Joelce, como sempre, participação maravilhosa, me ajudando a conduzir aqui esse programa. E eu quero deixar um desafio a você que está nos escutando, se quiser e puder nos prestigiar olhando os nossos infográficos. Tem infográfico sobre Filemon e sobre as viagens de Paulo. Na descrição deste vídeo você vai encontrar o link de acesso a esses infográficos. Não deixe de acessar, porque é muito bom o conteúdo e você vai ser bastante edificado. Olha. Então, até o mais. Até o próximo Mais Bíblia. Valeu, gente. Valeu, pessoal.